Um dos investimentos menos voláteis na Bolsa de Valores são os fundos imobiliários. Ah, Prevista, assim, por os especialistas, um retorno anual de entre 6% e 7% nas valorizações das cotas, eles são os menos voláteis da Bolsa de Valores e os mais indicados para se você preferir, você assim decidir, alocar a sua reserva de emergência na Bolsa de Valores. Meu nome é William Cruz e esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia. Se você não é inscrito nesse canal, você pode se inscrever ou, se você não quiser se inscrever, deixa a sua questão aí para a gente debater. E se você se inscrever, seja muito bem-vindo, para você não perder nenhum tipo de novidade que a gente lance aqui, ou um novo material. Você faz aí a sua inscrição, ativa o sininho, tá? Para que a gente tenha maior comunicação. Os especialistas prometem aí, eles preveem uma melhor recuperação dos fundos imobiliários, uma recuperação mais rápida da crise, que os demais, em virtude da pandemia, claro, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, ok? É uma reflexão a respeito daquilo que eu acho e daquilo que eu penso a respeito de investimento. Então, o fundo imobiliário é uma excelente opção para quem quer alocar ou para quem está começando a sua vida financeira na Bolsa de Valores e formando aí a sua reserva de emergência. Tá? Reserva de emergência é para emergência, já diz o nome, é só para emergência. Se você estiver morrendo, se tiver alguém morrendo na família, caso de doença, se tiver desempregado, não é para você comer pizza, não é para você usar isso para comprar um carro, para trocar de carro, não é para nada disso, é para você simplesmente colocar esse dinheiro lá e deixar ele lá para uma eventual emergência. Então ele não pode perder poder de compra. Então, a reserva de emergência, se você colocar ela em qualquer outro tipo de produto bancário, seja CDB, seja qualquer aplicação que esteja lá disponível num produto bancário, se você colocar sua reserva de emergência em CDB de banco, ou até aquela conta remunerada, né, que promete altos ganhos, qualquer tipo de produto bancário é visto por mim como uma perda exatamente prevista. É o que o Luiz Barsi Filho chama de perda fixa, né? Então, algumas das vantagens, alguns critérios, algumas considerações que eu quero fazer a respeito dos fundos imobiliários. A sua baixa volatilidade permite que você tenha aí uma previsão de máximo e mínimo. Ela nunca cai muito, a cotação, e ela nunca sobe muito. Então, o fundo imobiliário ele é estável, ele é o mais estável da bolsa, é o menos volátil que a gente fala, né? Então, você não tem altos ganhos com fundos imobiliários e você não tem grandes perdas com fundos imobiliários. O que você tem é alta rentabilidade, porque ele tem rentabilidade mensal. Isso é uma outra característica, né? Os melhores resultados do que qualquer produto bancário você vai ter nos fundos imobiliários. Então eles vão te render mensalmente o que qualquer outro produto bancário não vai render. Segundo coisa interessante é que um CDB, por exemplo, tem imposto de renda, tem um monte de taxa que você paga, né, de aplicação bancária e tal, de IOF. E no caso do fundo imobiliário, quando você recebe mensalmente, você recebe líquido. Aquilo vem inteiro para o teu bolso. E aí, como você é inteligente, você pega essa rentabilidade e reinveste, para aumentar aí a sua bola de neve, certo? São melhores que qualquer produtos bancários, portanto, né? Que no máximo, na melhor das hipóteses, vai repor o poder de compra do seu dinheiro, né? Se você escolher muito bem um produto bancário, ele vai só repor o poder de compra. No caso do fundo imobiliário, ele promete ganhos reais de 6 a 7% ao ano. Tá? São os melhores resultados que a gente tem em qualquer outro produto bancário. Isenção de imposto de renda sobre o valor dos aluguéis. Então, se você investir em fundo imobiliário e você colocar isso para montar a sua carteira
o seu patrimônio, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter ganhos e você vai ter esses ganhos líquidos, ele não vai ter incidir imposto de renda. Então, a sua rentabilidade mensal, certo? Se você, porventura, vier a vender o seu fundo imobiliário no futuro, você precisar da sua reserva de emergência e vender o seu fundo imobiliário, o ganho de capital é onde você vai pagar imposto de renda. Mas esse imposto de renda vai ter desconto de 22,5% que você teria que pagar, por exemplo, na venda de um imóvel, né, entre 20% e 22%, eu acho, 22,5%, se não me falha a memória, você vai pagar 15% no fundo imobiliário. Então você está vendendo um imóvel, porque na verdade você está fazendo um investimento em fundo de tijolo e tal, e lajes comerciais, e aí ele é isento de imposto de renda, ou na pior das hipóteses ele tem ganho, desconto, né, no imposto de renda. Tá? Então, isenção de imposto de renda dos aluguéis mensais, então, e desconto nos ganhos de capital do valor da cota. Tá? Você só paga imposto de renda se você vender o fundo imobiliário. Né? Os fundos imobiliários de tijolo, que são os shoppings, lajes comerciais, eles andam muito descontados na bolsa. E você sabe que o desconto na bolsa de valores, o que é? O desconto é o valor do patrimônio líquido do fundo ser maior do que a sua cotação. Então você vai pagar menos do que ele vale, o imóvel. Por exemplo, é como se você tivesse investimento em imóveis e você tivesse uma liquidação de imóveis. Por exemplo, você tem um imóvel de R$1 milhão, avaliado em R$1 milhão e que está sendo vendido a R$700 mil. Então, se você é um investidor de imóveis, o que você faz? Você vai lá e arremata aquele imóvel, ganha R$250 mil, porque você espera ele valorizar e aí você ganha os R$250 mil. Inteligente, né? Inteligente. Então, os fundos imobiliários de lajes comerciais e de shoppings, eles andam extremamente descontados, ou seja, o P sobre VP é menor do que 1. O preço da cotação sobre o valor do patrimônio está menor do que 1. Quando está 1 por 1, significa que o preço está igual ao valor patrimonial. Quando está acima de 1, é porque o preço subiu, ele está maior do que o valor patrimonial do fundo. Então, você vai ganhar, né, se você vender efetivamente. E se o P sobre VP tiver menor do que 1, é porque você vai pagar, é hora de você comprar, porque você vai pagar menos do que ele vale, entendeu? Esse é o índice que você tem que avaliar, o P sobre VP. Tá? Então, alguns exemplos aqui que eu relacionei, só como a título de curiosidade, mas você pode acessar um site chamado Funds Explorer. Funds Explorer. Ele é muito bacana, é muito completo, tá? Então, qualquer fundo imobiliário você vai avaliar lá. HGRE11, ó, lajes comerciais, HGRE11, tá? HGBS 11. Esse é de shopping. Tem o HGBS, ele é bastante grande e bastante diversificado em termos de estados e tal. E o VISC 11, que são de shoppings também. Esses eles andam meio capenga por causa da pandemia, mas isso retorna rapidinho, a crise, é um momento de liquidação, por isso ele está descontado, certo? Lajes corporativas e shoppings. Agora os galpões logísticos, eles estão mais valorizados por causa da pandemia, justamente. Então as compras online aumentaram, então os galpões logísticos de entrega e tal, eles estão muito utilizados nesse momento e muito necessários. Então é o LGCP 11, é uma deles, e o XPLG, tá? Dos galpões logísticos. E agora os fundos de fundos, que é um fundo que compra fundos imobiliários. Então ele já tem em si, na própria cota que você compra, já existe um valor aí que é um valor, o que eu diria, diversificado, né? Então, interessante isso. Ó, HFOF 11 e RBRF 11 e o KNIP 11, certo? HFOF 11, o RBRF 11 e o KNIP 11, CANIP,
né? Muito famoso também. São de fundos de fundos, e esse Canip é de fundos de títulos e de valores imobiliários. Então você tem títulos de valores imobiliários, são papéis, né? Não são tijolos, são papéis. E isso também está muito valorizado na pandemia, porque as pessoas estão pagando, tá? Então fica aí a dica para você não perder. Se você está começando, o melhor lugar para você alocar o seu dinheiro é em fundo imobiliário com alto retorno, tá? E para você guardar o seu dinheiro com segurança. Qualquer tesouro direto, essas paradas aí, para mim, minha opinião, não é recomendação, tá? Foi só um exemplo. Aí você teria aí uma carteira diversificada aqui, ó, lajes comerciais, shoppings, galpões logísticos, fundos de fundos e fundos de títulos e valores imobiliários. Beleza? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Se você não é inscrito nesse canal, já faz sua inscrição, compartilha com os amigos. Beleza? Tchau. Até a próxima.